Olá, pessoal. Eu sou Mariana Diniz, estudante de zootecnia. Eu sou a Cecília, também sou estudante de zootecnia aqui na Universidade Federal de Viçosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ambiência no sistema freestyle, que é um tipo de sistema da pecuária leiteira, onde as vacas elas têm livre acesso a baias individuais e corredores, né, que dão acesso a comedouros e bebedouros. Diferente, por exemplo, do sistema com colchão, onde é um grande espaço de cama e tem a pista que dá acesso ao corredor e que dá acesso ao comedor e o bebedouro. E, por exemplo, também o paistal, que seria onde os animais eles ficam acorrentados, né, só ali no espaço pequeno e é mais utilizado em sistemas de pesquisa. Esse sistema normalmente a gente utiliza principalmente para vacas que já são, né, consideradas adultas, por conta que ele tem ali seus dimensionamentos adequados, que a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre, e é muito importante que a gente siga, né, um padrão e tenha como se fosse um lote mais homogêneo, para que não tenha que ficar mexendo nessas camas. E para esse sistema dar certo, é muito importante que a gente se preocupe com a ambiência. E o que seria essa ambiência? Ter ali, né, uma boa temperatura, umidade e um bom conforto para os animais. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje e trazer pontos importantes sobre isso e o que se deve fazer dentro do freestyle para alcançar, né, essa boa ambiência. Bom, a gente tem alguns pontos dentro do freestyle, onde a gente fala aí sobre o conforto térmico. Volta o slide. Desculpa. O conforto térmico. O conforto térmico ele é muito importante para o animal, porque, por exemplo, principalmente em climas onde está muito quente, muito calor, a vaca ela fica em estresse térmico, porque como ela normalmente são vacas de alta produção, elas já produzem um calor muito intenso. Então, em momentos que está muito quente, isso piora muito e elas entram no chamado estresse térmico. O estresse térmico é muito prejudicial para o animal, porque, por exemplo, vai limitar a ingestão de alimentos, de matéria seca, que é muito importante na produção do animal. Elas ficam mais tempo em pé, tentando ali perder aquele calor e menos tempo deitadas. E também, além disso, elas ficam muito tempo sobre o casco, que pode também estar trazendo lesões, né, nesse casco. E tudo isso é muito prejudicial, porque o animal acaba gastando muito tempo, muito da sua energia, que seria para a sua produção, na sua mantença, por ter esse desconforto. Então, a gente tem que sempre procurar trazer o melhor conforto térmico possível para os animais, para que a gente não tenha essas interferências. O outro ponto importante é a qualidade do ar. Dentro do galpão das vacas, seja em qualquer tipo de sistema, a gente tem, né, uma constante umidade por conta, né, da urina, do esterco. Então, isso acaba aumentando a concentração dos gases, como a amônia, e a umidade relativa do ar. E a ventilação, ela entra como uma grande aliada para a gente conseguir estar melhorando essa qualidade do ar, para que a gente consiga remover a umidade, diluir os gases e também reduzir as poeiras e partículas. Porque se a gente tem uma qualidade do ar ruim, a gente vai ter mais problemas respiratórios, uma maior umidade da cama, e por consequência, por exemplo, pelo contato ali do úbere na cama úmida, a gente pode ter a mastite, que é um grande vilão dentro da pecuária leiteira. Outro ponto também importante da ambiência é a superfície de repouso, né, que seria a cama do animal. Como eu falei, cama úmida é muito prejudicial, então a gente sempre tem que buscar uma cama que seja mais seca possível, limpa, macia, porque o animal ele fica cerca de 10 a 14 horas deitado por dia. E a gente quer que esse animal fique de 10 a 14 horas deitado por dia, para que ele consiga sempre estar descansando, buscando seu bem-estar e, principalmente, não gastando energia de mantences e levando essa energia para a sua produção, aumentando a sua produção. E, então, é muito importante que a gente tenha essa superfície de repouso mais bem manejada possível, e a gente também vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E uma forma de medir
essas zonas de conforto seria utilizar, por exemplo, índices como o ITU ou ITG, que seria o índice de temperatura e umidade, que ele combina a temperatura e a umidade para indicar se o animal está em conforto térmico, se o animal está em modo de alerta ou já está no estresse térmico, e para saber, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode buscar mudar dentro da ambiência no sistema. Hoje, por exemplo, a gente usa até colares nos animais para conseguir estar sempre monitorando isso. Pode passar. Em um projeto de freestyle eficaz, a gente sempre tem que buscar alguns pontos. Um deles seria a orientação. A orientação que a gente usa no sistema freestyle é leste-oeste, por conta que a gente consegue reduzir a incidência direta da radiação solar nas laterais ao longo do dia com essa orientação. Isso faz com que a temperatura interna não fique tão quente. O outro ponto importante seria o pé direito. A gente busca um pé direito alto de pelo menos aí de 4 a 4,5 metros no mínimo. Por quê? Porque se a gente tem um teto baixo, primeiro que até em relação ao manejo dos colaboradores vai ser ruim, além também, é claro, que a ventilação do ar não vai ser muito boa e a gente precisa que usemos a ventilação natural como um aliado dentro da ambiência do freestyle. Então, é muito importante que esse pé direito seja alto para a gente conseguir aumentar o volume e até, por exemplo, também conseguir diminuir a concentração dos gases que eu mencionei antes dentro da instalação. A cobertura também é de grande importância. Utilizar materiais que vai refletir o calor é muito importante, visto que se a gente usa telhas que vai absorver o calor dentro do freestyle, vai trazer um ambiente como se fosse um forno, e o animal vai entrar em estresse térmico, e isso é muito ruim. Então, vamos sempre prezar por utilizar materiais como, por exemplo, telhas metálicas com isolamento, ou até mesmo telhas de barro, mas a gente hoje em dia já não vê muito isso, mas existe sim, também ajuda. Isso vai reduzir o ganho de calor do animal. E a presença do lanterninho, que é muito utilizado em todas as construções, é até como se fosse obrigatório, porque vai funcionar como uma chaminé natural, né? Faz com que o ar quente, mais leve, que é mais leve, ele saia por cima. E isso vai ajudar bastante a controlar a temperatura dentro do galpão. Bom, como eu disse, pode passar. A ventilação natural é muito importante, então, por ser um galpão aberto dos lados, se tiver realmente o pé direito alto, ela já vai ajudar muito, né? Mas a ventilação forçada é bem importante dentro do freestyle, porque o animal ele precisa ali dessa corrente de ar contínua. A gente usa, por exemplo, ventiladores HVLS, que seria High Volume, Low Speed, que seria grandes diâmetros e baixa rotação. Eles movimentam um grande volume de ar com uma menor velocidade. Isso vai melhorar a sensação térmica, né, por ter ali o jato localizado. E ventiladores alinhados, eles vão ser sobre a cama e sobre os corredores, especialmente na linha do coxo. Eu vou explicar já um pouquinho por quê. Que ir na área de descanso para que a vaca ela consiga sempre descansar ali no seu conforto térmico. E por que colocar ventiladores, principalmente na linha do coxo? Porque junto com os ventiladores também a gente usa o uso de aspersores, que seria para fazer um resfriamento evaporativo no animal. Esse resfriamento, ele vai fazer com que a água, quando molhar bastante o animal, e o jato do ventilador secar, faz com que o animal dissipe mais calor. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque se esse sistema não for utilizado da forma correta, ele não for utilizado, bem manejado, ele pode também ser prejudicial, porque se a vaca, tiver ali ou pouca incidência de água, ou muita, mas sem o ventilador para secar, pode acabar segurando o calor dentro do animal, e a gente não quer isso. A gente quer que todo o calor latente e sensível do animal seja dissipado para que ele consiga sempre estar atingindo o seu conforto térmico. Então, a gente usa esse uso de aspersores na linha do coxo,
E, inclusive, existem estudos que isso até ajuda a aumentar a produção em até 2 litros, 2,5 litros na produção do animal, se bem feito. Posso passar? Pode. Agora falando um pouco da cama, né? A cama, ela é um fator decisivo do sucesso ou do fracasso do nosso freestyle. E aí, como recomendação, assim como a Mariana falou, a gente precisa ter um lote de animais homogêneos. Esse é um sistema que a gente precisa, o quão mais parecidos os animais forem, mais benéfico para o conforto deles, a regulagem da cama. Então, a gente tem que a cama é sugerido que ela tenha entre 1,20 m e 1,30 m de largura, considerando uma vaca holandesa de 700 quilos, e de comprimento ele vai ter de 2,40 a 2,70. O comprimento ele vai desde daqui da barra de contenção, que separa uma cama da outra, até no meio-fio, que é o fim da cama, né? Além disso, a altura desse meio-fio, que vai fazer com que a areia fique dentro da cama e não vá para a pista, porque a areia molhada na pista ela é um problema, acaba sendo um pouco corrosivo para o casco do animal. Esse meio-fio vai ter que ter até 20 centímetros, mais ou menos. Agora, falando um pouco dos limitadores, né, do neck rail, e também existe o brisket board, que são os limitadores das camas. É essa ferragem que a gente está vendo aqui. Ela tem uma função de, assim como, tá vendo como essa primeira vaca na foto tá? Aqui é o neck rail, a instrução é que ele fique 1,70 m da borda da cama, então essa distância tem que ser de 1,70 m, e ele tem que ter mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura. Esse neck rail vai forçar com que, para que a vaca consiga entrar totalmente na cama, ela precisa estar deitada. Esse é o movimento que essa primeira vaca aqui está fazendo. Que aí, quando ela coloca as 4 patas dentro da cama, ela tem que estar deitada, senão não vai caber. Enquanto, por exemplo, esta vaca aqui de trás, ela está em pé, mas está com o quarto traseiro para fora da cama. Isso impede com que o animal defeque e urine na areia. Isso faz com que o freestyle funcione muito bem. Essa regulagem é muito importante, porque animal defecando na cama no freestyle é um problema muito grande. Agora, falando um pouco dos tipos de materiais, né? Aqui no slide eu quis citar a areia e os colchões emborrachados, os tapetes, porque são os materiais inorgânicos e são os mais utilizados, mas não são os únicos que funcionam. A areia ela é muito positiva, ela tem uma boa absorção de impacto, ela é inorgânica, então, para a mastite ambiental, ela é ótima para isso, de não permitir a proliferação de bactérias tão facilmente. Ela não é abrasiva enquanto seca, né? O único problema da areia, assim, além do preço, em algumas regiões pode ter um custo alto, é que a areia ela precisa de um planejamento de descarte. O que eu quero dizer com isso? Um sistema que possui areia, o cristal normalmente ele pede, mas a areia, quando tem areia, principalmente, precisa de uma gestão de dejetos aí, uma chorumeira, algum tipo de descarte correto para o material que vem do flushing, né? O flushing é a lavagem da pista para ter essa areia. Quando é utilizada a chorumeira, é possível peneirar a areia e reutilizar ela na cama, é possível fazer fertirrigação, tem muitos benefícios. A gente optou por não entrar no assunto desse tipo de manejo de dejetos, porque além de ser um projeto diferente, daí para fazer um webinar só sobre manejo de dejetos, porque é um tema muito abrangente também. E aí, falando de materiais que a gente tem, falando um pouco do colchão, o colchão ele tem um pouco menos de absorção de impacto, ele, com o tempo, ele pode acabar ficando rígido, isso é um pouco desconfortável para os animais, mas ele tem ele necessita menos manejo, isso é muito positivo, né? Agora, falando um pouco de materiais que são orgânicos, são materiais que a gente não indica tanto a utilização, eles utilizam até um termo de freestyle híbrido, mas é como se fosse uma mistura de freestyle com compost, mas eu não sei até que ponto isso pode ser benéfico, não me parece uma ideia tão boa. Tem que ter um manejo muito bom e tem que ter, principalmente, uma boa viabilidade econômica, que é o uso, por exemplo, da maravalha, da serragem. Aqui na região é muito utilizada a casquinha de café nesse tipo de sistema, porque aqui na região tem muito café, né? Então acaba ficando um pouco mais barato. Tem lugar que usa casca de arroz, mas isso tem que ser exige um manejo mais atento à cama, porque pode ter fermentação e pode causar problemas.
Falando agora de um outro tipo de freestyle, que é um freestyle que tem aqui no Brasil, que é o freestyle caipira, né? O freestyle caipira é uma adaptação do freestyle que foi feito aí por pequenos produtores que queriam estabular animais, mas querem uma maneira mais barata. O freestyle, ele é um tipo de estabulação muito positiva, porque o produtor que não tem trator, ele consegue manejar esse estábulo, diferente do compost, por exemplo, que você precisa do implemento que revire a cama 2 vezes ao dia. Então, a adaptação é feita assim, de acordo com cada região, não existe muita regra, é importante que tenha um técnico que oriente, mas na maior parte das vezes é feita de madeira, para baratear um pouco o custo das camas, e aí a cama também, da cama que eu falo a baia, né, da armação, e o material da cama, ele também é de acordo com a disponibilidade da região. Na maior parte das vezes é feito com ventilação natural, mas muitas vezes ainda eles colocam o ventilador e às vezes a aspersão, mas ainda não tem muita regra, não tem muita coisa. É mais acessível, mas ele exige um maior rigor de ambiência, porque ele não é totalmente desenvolvido para o sistema. E aí é isso, o nosso webinar. Eu queria concluir agradecendo, falando um pouco do freestyle. É um sistema muito vantajoso. Aqui no Brasil, antes, ele era muito utilizado. Com a chegada do compost, o compost virou um pouco de febre, aí entrou na moda, mas agora muitos produtores, principalmente na bacia leiteira do Paraná, que é uma bacia muito significativa, estão voltando a utilizar o freestyle, pela facilidade de manejo, pela questão do conforto. E ele é muito bom, sim, apesar da questão dos dejetos, que dá um pouco mais de trabalho, mais para pequenos produtores. E até mesmo produtores que podem investir na infraestrutura da fazenda como um todo, ele é muito vantajoso. E hoje em dia tem uma volta para esse sistema, depois que passou a febre do compost. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Espera que eu estou tentando parar a gravação. Aqui para mim deu 15h50.